Olá, amantes do futebol! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, meu nome é Gustavo Cruz e sou proprietário do canal Pitacos do Futebol. O que é o Pitacos do Futebol? Pitacos do Futebol ele vai abordar não campeonatos de elite, ele vai abordar campeonatos de segunda divisão, terceira, quarta, iremos de brasileiro eu falo. Também abordaremos quarta divisão de Campeonato Paulista, segunda divisão de Campeonato Pernambucano, terceira divisão do Campeonato Mineiro, ou seja, tudo que é de bom e de ruim também, a gente vai acompanhar tudo aqui, ó, no Pitacos do Futebol. Vamos lá? Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de nosso canal. Bora! Vamos falar primeiramente da final da Copa do Brasil. Rapaz, hoje tem time levantando o caneco, recebendo o prêmio de 52 milhões de reais. E a final será em Porto Alegre, no estádio, no gigante da Beira-Rio. Jogo entre Internacional e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 1-0 para o Atlético, né? Com gol do bom menino, bom jogador Bruno Guimarães, lá na Arena da Baixada. E o Inter precisa fazer o empate, ou precisa vencer o jogo por 1-0 para levar a disputa para os pênaltis, ou por 2 ou mais gols para levar o título. Para o Atlético, a vitória obviamente dá o título, ou um simples empate. Lembrando, gente, que o Internacional busca seu bicampeonato no certame, já que venceu a edição de 1992 e também passou perto em 2009, onde foi vice-campeão para o Corinthians, naquela época lá de Ronaldo, de Jorge Henrique, de Dentinho, né? Passaram-se aí 10 anos e o Inter volta à final. O Inter tem uma tática muito bem formada pelo Odair Hellmann, né? O Odair é um técnico jovem, né? É um técnico é o marco dessa nova geração, junto com o Fábio Carille, junto com o Thiago Nunes também. Enfim, essa leva de técnicos novos e muito competentes, muito bons. O Inter ele vem como diz o Guerreiro, ele vem com a faca entre os dentes, porque o Inter ele vem em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Não é o título dos sonhos do Inter. Não é uma chance real. Na Libertadores, a equipe jogou assim, o primeiro jogo muito mal diante do Flamengo, o segundo jogou bem, mas né, o Flamengo tá com esse time aí, não deu certo pro Inter, né? Então, é a chance real de título do Inter. É ganhar ou ganhar. É garantir-se já para dar uma tranquilidade para a equipe no restante do ano, né? E o Inter ele tem lá o seu certo favoritismo, porque é um time que joga muito bem dentro de casa. Fato curioso dessa Copa do Brasil, nessa final, inclusive, que diga-se de passagem inédita, duas equipes que não obtêm bons resultados fora de casa. Tanto o Inter quanto o seu rival Atlético Paranaense. Mas dentro de casa são fortes também, então é puro equilíbrio essa final. O Odair Hellmann, ele tem na sua arma o Paulo Guerreiro. Mas além do Guerreiro, tem um bom time, né? O D'Alessandro, que apesar da idade, é craque de bola, vamos ser sinceros, né? Tem o Rodrigo Lindoso, que encaixou muito bem nesse elenco após a lesão do Rodrigo Dourado. A dupla de zaga, Cuesta e Rodrigo Moledo, que tomaram poucos gols esse ano, né? Um goleiro ótimo que garantiu uma certa tranquilidade, assim, uma certa tranquilidade pro Inter, né? Porque era para ter sido 2-0 para o Atlético naquele lance do Rony, né? Que ele levou 3 jogadores do Inter e bateu o lombo a defesa do jogo. Pode ser definitivo, pode ser o fato que pode decidir a final em favor do Inter.
sem contar na força física do Patrick, nos dois alas que não são estrelas, mas que contribuem muito com o esquema do Odair Helma, que é de marcação e intensidade no ataque. É um time muito bem encaixado do Internacional, não tem grandes contratações, mas é um time que joga bonito, faz bons jogos, tem um bom banco de reserva. Ele pode entrar com o Wellington Silva, ele pode entrar com o Nonato, ele pode entrar com o Guilherme Parede, que é bom jogador também. Enfim, o Inter vem com uma proposta de jogo aí, sufocar o Atlético, mas não pode sufocar assim no sentido de qualquer jeito. Tem que ser mais técnico, tem que saber pôr a bola no chão, né? Mesmo com a vantagem do Atlético. Vamos falar do Atlético Paranaense agora. O Atlético ele vem numa fase assim tremenda, né? Ano passado parecia, sob o comando do Fernando Diniz, parecia que a vaca ia deitar para o Atlético. A vaca vai deitar é um significado, ia desandar a situação pro Atlético. Aí veio o Thiago Nunes, ninguém confiava nele. Pô, quem que é Thiago Nunes, técnico dos aspirantes, não vai dar certo e tal e tal e tal. Thiago Nunes veio e está fazendo um grande trabalho, é um técnico que, nem eu falei antes, da nova geração do futebol brasileiro. Essa nova geração que vai ser vitoriosa. Quem ganha com isso é só o futebol brasileiro, em especial o torcedor do Atlético, né? Afinal, o Thiago Nunes, ele comandou o time na conquista da Sul-Americana, onde o Atlético estava desacreditado. Ele pegou o Atlético no momento desacreditado, deu confiança, tirou os medalhões e apostou na base. O time do Atlético tem vários jogadores na base, né? Kelvin, ele lançou o Renan Lodge, tem o Santos, o Léo Pereira da base, o Bruno Guimarães ele veio do Audax, mas ele deu motivação pro Bruno Guimarães. Além do Vitinho, tem vários jogadores, gente. Ele buscou o Robson Bambu e o Léo Cittadini, que estavam desacreditados no Santos, deu padrão de jogo para eles. Sem contar que o Atlético tem um atacante de ofício também, assim como o Paulo Guerreiro, que é o Marco Ruben, que é um jogador que não era conhecido aqui no Brasil. O Santos queria trazer ele no ano passado, mas sorte do Atlético, né, que trouxe ele para o país, e ele vem fazendo um grande trabalho, o Marco Ruben. Além do Nicão, que é jogador já experiente no time do Atlético, Lúcio Gonzalez, jogador de Copa do Mundo, jogador que, assim como o D'Alessandro, foi campeão olímpico pela Argentina, jogador cascudo. É um time jovem, mas porém, como diz o Thiago Nunes, é um time cascudo. É um time preparado para decisões. Eu vejo para essa final aí, tá em aberto. Agora o Atlético vai ter que testar a sua força fora de casa, uma força que não teve assim no ano, né? Venceu 2 jogos fora de casa, se não me engano, pelo Brasileirão. Bateu o CSA, né? Com todo respeito, né? O CSA tá ali numa situação complicada na tabela, e o Cruzeiro, que também não está bem das pernas, né? Mérito do Atlético, lógico, mérito de quem jogou. Mas é um time que tem que ser mais testado fora de casa, né? É um time que não tem esse poder aí de reação. Vamos ver agora que tem uma vantagem, né? Agora tem uma vantagem jogando a seu favor. Vamos ver como vai ser. Eu aposto em jogo duríssimo, não tem como arriscar um campeão. Não tem mesmo. O jogo será disputado hoje, na noite de hoje, desta quarta-feira, 19 de setembro, às 21h30. O árbitro será Wilton Pereira Sampaio. Vamos ver como vai ser essa final. Tenho certeza que é uma final merecida e uma final emocionante. Hoje também teremos Copa Sul-Americana, primeira decisão da semifinal.
Hoje teremos o timão em campo. O Corinthians recebe o Independiente del Valle do Equador. Vamos falar do Independiente del Valle primeiramente. O Independiente vem motivado, né? É o segundo colocado no campeonato equatoriano, vem de derrota no campeonato local. Tem alguns destaques na equipe, o da Home, tem o Segovia, tem um bom time esse time do Independiente del Valle, que já foi finalista de Copa Libertadores, perdendo para o Atlético Nacional naquela ocasião, na final. O Borja só faltou fazer chover naquela final, né? O Independiente del Valle é um adversário de risco para o Corinthians. O Corinthians enfrentou o Fluminense, o Corinthians pegou o Montevideo Wanderers, pegou o Deportivo Lara, né? Não é fácil. O torcedor do Corinthians tem que tomar muito cuidado. O time do Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque é um time já tem a sua certa história, não como a do Corinthians, né? Mas tem uma certa história em campeonatos sul-americanos também. Do outro lado, o time da casa, né? O Corinthians, que tem nessa Copa Sul-Americana a chance real de título. E seu torcedor, lógico, não vai desamparar o time nessa hora. O Fábio Carille, que parece que ele está cumprindo com o prometido que ele fez na pausa para a Copa América. Ele prometeu um time mais agudo no ataque, mais resistente, e vem fazendo esse trabalho. Ultimamente, em alguns jogos contra o Ceará e contra o Fluminense, não foram lá essas coisas. Mas o Carille aposta em seu conjunto. O conjunto o time do Corinthians é um time obediente taticamente. O Carille é um ótimo técnico. Ele vem implantando muitas coisas no Corinthians, né? Ele tem um time melhor do que o que ele pegou em 2017, né? Hoje ele tem o Wagner Love, o Bozelli, que parece que está pegando o estilo corintiano de ser. Ele tem também o Júnior Urso, que apesar de ser um bom jogador, não vem jogando muito bem. O Gabriel, que agora está motivado por não ter conseguido ter voltado lá da Arábia, né? Não conseguiu fechar com o Al-Ahly, aliás, com o Al-Hilal, né? E também tem uma dupla de zaga forte, né? Que é o Gil, ídolo da torcida corintiana, e o Manuel, que se fortaleceu depois que o Gil chegou, né? É um time que tem o Corinthians é favorito a ser campeão da Copa Sul-Americana, na minha opinião. Tem qualidade, tem técnico, tem um goleiro que, apesar de falhar nas últimas duas partidas, cresce em decisão. E um técnico que cresce em decisão, que é o Fábio Carille. Tem tudo. Para mim, o Corinthians é favorito, mas não pode relaxar, porque esse time do Equador aí, o Independiente del Valle, primeiro que não chegou nessa fase, né, por acaso, e segundo, o futebol equatoriano vem crescendo ultimamente. Jogo difícil para o Corinthians. Amanhã teremos Colón e Atlético Mineiro. O jogo será no estádio Cemitério dos Elefantes, lá na Argentina. Um nome estranho, né? Sobre esse jogo do Atlético Mineiro, a gente vai falar nas redes sociais. Acompanhe. E o pós-jogo do Corinthians será acompanhado também nas redes sociais. E também falaremos um pouquinho amanhã em nosso vídeo no YouTube. Certo? Bom, vamos falar rapidamente da Série B, que teve início da 23ª rodada na noite da última segunda-feira. Em Ponta Grossa, o time da casa, o Operário, bateu a Ponte Preta de virada por 2-1. Vamos falar da Ponte primeiro. A Ponte, nem com a volta do Gilson Kleina, vem fazendo um grande campeonato, né? Oscila muito na competição. Tem hora que está lá em terceiro, tem hora que vai para quarto lugar, tem hora que vai para oitavo, está em 10º. Com o decorrer da rodada, que termina no sábado, a equipe pode, dependendo dos outros adversários, cair para 13º lugar. A posição mais baixa da Ponte Preta até agora na competição. A equipe parece que não encontrou o seu ritmo ainda
de Série B. Ao contrário do Operário, que também, assim como a Ponte Preta, oscilou muito nos primeiros instantes da competição, agora já subiu para o 5º lugar. Terminou na 4ª colocação. Dormiu na 4ª posição, mas caiu para 5º porque o Botafogo de Ribeirão Preto, a Pantera, bateu o Vila Nova em pleno Serra Dourada por 2-0. 2 gols de Murilo Henrique. O Botafogo também oscilava muito na tabela, mas agora pegou a forma, chegou ao seu 2º trunfo consecutivo. O Vila Nova, por sua vez, vai seguindo no calvário de lutar contra o rebaixamento. O time de Marcelo Cabo parece que não pegou ritmo ainda, fez mais um jogo de nível técnico baixo e provou que vai lutar contra o rebaixamento. No outro jogo da noite de ontem, tivemos a vitória do São Bento, rapaz, sobre o Vitória da Bahia. 2-0, gols de Rodolfo e do zagueiro Gerson. O São Bento fez tudo de um enredo de aniversário, né? Festa da torcida, que não era muita, apenas 1.515 pessoas estiveram no estádio Walter Ribeiro. E foi uma festa de 105 anos do São Bento, completados, aliás, 106 anos completados no último domingo. O São Bento fez um bom jogo diante do Vitória, né? Por que fez um bom jogo? Foi letal na hora que teve a sua chance. Isso fez do São Bento vencer. O Vitória fez um bom jogo técnico também, mas esbarrou em falta de qualidade em seu ataque. Com essa vitória, o São Bento deixa a lanterna, mas não deixa o G4, o Z4, chegando em 17º. O Vitória está próximo do Z4. Estava numa fase de 8 jogos sem perder, mas já perdeu para o Guarani no sábado e perdeu ontem para o São Bento jogando em Sorocaba. Agora a Série B tem um novo lanterna, que é o Figueirense. Figueirense na lanterna da Série B. Vamos ver como vai ser a Série B, como todo ano, super equilibrada. Vamos falar agora da Série C. A Série C teve os primeiros jogos da semifinal, conforme foi noticiado em nossas redes sociais, a vitória do Sampaio Corrêa e do Juventude. Porém, o jogo que está sendo falado ainda é o jogo entre Náutico e Paysandu, que teve o acesso do Náutico nos pênaltis, mas o empate do Náutico chegou num pênalti que, na minha opinião, foi inexistente, marcado pelo Leandro Voaden. Inclusive, o Leandro Voaden ele foi colocado como persona non grata. O que é persona non grata? É uma pessoa que não é bem-vinda lá no estado, é um título, né, meio desagradável para a pessoa. Quem tem um título desse é o Neymar. Para muitos que não sabem, o Neymar é persona non grata lá no estado do Piauí, quando ele foi jogar lá pelo Santos em 2012 contra o Flamengo do Piauí. Ele se desrespeitou imprensa, torcedores e jogadores do Flamengo do Piauí. Aliás, o Leandro Voaden vem recebendo ameaças de morte, né, devido ao que ele fez, né, nos aflitos lá em Recife no último domingo, no domingo retrasado. Outra fato da Série C também sobre esse jogo é que o pedido foi acatado, ele foi aceito. Então podemos ter uma anulação, uma provável anulação. Vamos ver nos próximos capítulos como vai ser, se o Paysandu tem mais uma chance de acesso ou se o Náutico será confirmado como integrante da Série B do ano que vem. Outro fato da Série C, a Série C, para quem não sabe, são 2 grupos divididos por 10 equipes. Né? É o total de 20 equipes, 2 grupos de 10 regionalizados. Esse ano não foi tão regionalizado. O grupo A foi dos nordestinos, né? Foi cheio, foi 10 equipes do Nordeste. E no outro grupo teve equipes do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também equipes do Pará, do Acre, do Mato Grosso, para conseguir fazer a competição. Diante disso, a CBF estuda
Alguns presidentes de clubes também, Tombense, parece que o presidente do 13 também aprovou essa ideia de fazer a Série C a partir do ano que vem no formato de 20 equipes, no total de 38 rodadas. Foi um pedido de alguns presidentes, mas tem gente que penou nessa decisão, é contrário. Por exemplo, o presidente do Manaus, o Manaus que subiu da Série D para a Série C, junto com o Brusque, o Ituano e o Jacuipense. O presidente do Manaus disse que não pode fazer isso, porque o calendário vai ser cheio? Vai ser 38 jogos, mas tem que ver também patrocínio. Será que uma equipe aguenta chegar até o final da Série C? Porque você vê, porque todas as equipes, exceto Flamengo e Palmeiras, quase 90% das outras equipes passam por crise, né? Crise financeira, enfim. Vamos ver se vai ser aprovado. Eu sou contrário a isso. Eu, para mim, teria que manter o mesmo formato. Para ter emoção, né? Olha que emoção. Pra você ter uma ideia, esse ano foram 4 jogos, né? Os 4 decisões pro acesso. Os primeiros 3 desses 4 jogos de ida terminaram 0-0. Somente uma equipe tinha vantagem, que era o Confiança, diante do Ipiranga. Os outros jogos 0-0. Então foi emocionante a Série C. Eu deixaria esse formato, já que ano que vem vai dar para fazer alguma coisa melhor aí, tipo o Paysandu e o Remo pode subir para o grupo do Nordeste. Ficaria melhor para todos. Notícias curtinhas. Diego Pituca se lesionou no treinamento do Santos, ele pisou de mau jeito, pode ficar de fora da partida contra o Grêmio, na Vila Belmiro, sábado, às 9 horas. Também, outra notícia, o Flamengo está próximo de acertar com o volante Fred Guarín. Que está na China, ex-Inter de Milão. Outra notícia do Santos, a diretoria pensa em aumentar a proposta para a renovação com o zagueiro Gustavo Henrique. O zagueiro tem contrato até o final do ano, ele pode já assinar contrato com outra equipe, um pré-contrato com outra equipe.